Pessoal, bem-vindos então novamente à aula de Química. Nós vamos falar na aula de hoje sobre propriedades coligativas, tá? Então, pessoal, o que seria então uma propriedade coligativa? Então, essas propriedades se referem à alteração das propriedades físicas de um solvente após a adição de um soluto não volátil, tá? Então, sempre que eu adicionar um soluto a um solvente, eu vou ter alteração nas propriedades que este solvente apresenta. Então é bastante importante que a gente tenha isso em mente, tá, pessoal? A adição de soluto não volátil a um solvente faz com que as partículas de solvente mudem o seu comportamento. E isso a gente consegue determinar a partir de algumas propriedades que a gente vai estudar no capítulo de hoje. Uma coisa que é bastante interessante da gente compreender, primeiramente, antes de dar sequência no nosso conteúdo, é que cada líquido, cada solvente, ele tem a sua característica, como a gente viu anteriormente, mas também a gente pode ver que a quantidade de soluto adicionado a este solvente também impactará nas propriedades que a gente está estudando. Então a gente já pode deixar pré-acordado que a quantidade de soluto interfere no comportamento do nosso solvente. Muito bem. Com base nisso, vamos à nossa primeira, então, propriedade. Então, tonoscopia ou abaixamento da pressão de vapor do líquido puro. Então, assim, pessoal, a gente viu, que a pressão de vapor ela está relacionada com a questão do equilíbrio dinâmico entre fase líquida e fase gasosa, e ela se refere à pressão exercida pela camada de gás ou camada de vapor sobre a superfície de um líquido, tudo bem? Então, assim, sempre que eu adicionar um soluto a um solvente, esse soluto ele vai interagir intimamente com as partículas do solvente. Então, essa interação faz com que as moléculas do meu solvente elas passem a estar unidas, de certa forma, às partículas do meu soluto. Muito bem. E o que isso altera as características do meu solvente? Elas alteram do ponto de vista que a maneira, como o meu solvente vai se comportar, ela vai mudar, tá? Bom, vamos pensar o seguinte. O líquido, quando ele é puro, ele tem um comportamento, suas moléculas elas têm uma determinada quantidade de energia que elas conseguem absorver. Quando o meu solvente ele é puro, as suas moléculas apresentam um comportamento. As suas moléculas conseguem absorver uma determinada quantidade de energia e, com isso, mudar de fase ou alterar o pacote energético nas quais elas estão contidas. Muito bem. O soluto, ao ser adicionado ao meu solvente, ele faz com que as partículas que interagem consigo, elas mudem a maneira como elas se comportam. Então, em relação à pressão de vapor, a gente vai dizer o seguinte, que quanto mais partículas eu tenho dentro do meu sistema, menos moléculas livres de solvente puro eu terei. Não sei se vocês conseguem compreender, pessoal, mas sempre que eu coloco soluto em contato com um líquido puro, esse soluto passa a interagir com esse líquido puro. Então, quanto mais moléculas de líquido misturado com soluto eu tiver, menos partículas do líquido puro eu terei por unidade de volume de solução. Muito bem. Se a gente for prestar atenção no nosso diagrama, a gente vai ver que a água ela consegue evaporar numa determinada quantidade, num determinado fluxo, ok? E sempre que eu adicionar um solvente, no caso aqui eu estou utilizando o açúcar, como sendo o meu soluto, desculpem, esse soluto passa a interagir com as moléculas de água. Então, se eu for analisar pela terceira imagem que eu estou mostrando para vocês vão ver que esse soluto ele altera a quantidade de moléculas de água que consegue se transformar em vapor. Bom, pessoal, vamos analisar essas figuras da seguinte maneira. Se
a quantidade de vapor produzida ela diminui, significa que a pressão exercida sobre a superfície do líquido vai diminuir também. Eu vou ter menos volume de componentes gasosos na superfície, logo eu vou ter menos pressão atuando sobre essa superfície. Então veja o seguinte, pessoal, que sempre que eu coloco um soluto em contato com um solvente, vejam, ocorre uma diminuição na pressão de vapor. Não sei se vocês estão conseguindo observar isso aqui, mas no gráfico, né, eu tenho a pressão de vapor para o meu líquido puro, e essa pressão de vapor ela corresponde a um ponto P0 no meu gráfico, ok? Este ponto P0, se eu analisar, né, fizer uma interpolação de dados, eu vou ver que ele corresponde a uma determinada temperatura T que eu estou analisando nesse gráfico. Quando eu promovo um abaixamento na pressão de vapor, significa que eu estou reduzindo, né, a quantidade de vapor que eu estou tendo dentro do meu ambiente. Vejam, se eu reduzo a pressão de vapor, P0 se torna P. Vejam que o ponto P no gráfico ele está abaixo do ponto P0, ok? Então, o que acontece aqui? Se eu baixei a pressão de P0 fui até P, então, se eu fizer uma interpolação no gráfico para aquela mesma temperatura que eu estava analisando, eu vou ter uma nova curva de pressão de vapor. Então, vejam, pessoal, esse abaixamento só vai ocorrer quando eu adicionar um soluto ao meu solvente. Quanto que isso aqui vai promover de abaixamento? Quanto vai ser esse valor? Aí isso eu vou medir por ΔP, que é o P0, que indica a pressão do vapor inicial, antes de eu inserir o meu soluto, e o ponto P, que é após eu adicionar o meu soluto, ok? Então, sempre que a minha curva, quanto mais baixa ela tiver, sempre que a minha curva tiver esse comportamento, quanto mais baixa ela tiver, mais próximo de X, vejam, quanto mais próximo de X, maior a quantidade de soluto que eu tenho adicionado a esse solvente. Bom, dando continuidade à nossa explicação, então nós temos agora a propriedade coligativa conhecida por ebulioscopia. Bem, a ebulioscopia também é conhecida como elevação da temperatura de ebulição de um líquido puro. Muito bem. Então, essa temperatura de ebulição, como a gente já falou, ela acontece quando a pressão de vapor do líquido ele se iguala à pressão atmosférica no local onde esse líquido está inserido. Muito bem. Então, a gente já estudou, né? Falamos brevemente que assim que eu adiciono um soluto a um líquido, a sua pressão de vapor diminui. Então, a gente observa que a diminuição na pressão de vapor ela causa outras consequências, né? Dentre as alterações de propriedade dos líquidos, como a diminuição da pressão de vapor e o aumento da temperatura de ebulição desse líquido, tá? Então, pessoal, isso ocorre quando? Sempre que adicionamos um soluto a um solvente. Então, se a gente analisar aqui, pessoal, nós temos um diagrama onde eu tenho água pura, e se eu comparar a temperatura de ebulição na água na temperatura de uma atmosfera, né, a nível do mar, ela vai entrar em ebulição a 100 graus. Então, a gente comentou em relação à questão da temperatura de ebulição, que ela ocorre quando a pressão do vapor se iguala à pressão atmosférica. Se eu estiver fazendo um experimento, eu vou observar que dentro do meu copo de Becker vão se formar algumas bolhas de vapor por conta desse fenômeno. Bom, se eu adicionar soluto, né, a essa água, pode ser sal, pode ser açúcar, né, pode ser bicarbonato, enfim. O meu solvente ele vai apresentar algumas alterações. Então vejam, pessoal, como parte da energia para aquecimento desse líquido ela está sendo dissipada entre líquido e soluto, significa que a temperatura de ebulição ela vai aumentar. Mas se a gente for analisar em relação à diminuição da pressão de vapor, a gente vai ter outras consequências. Vejam, se a pressão de vapor diminui e eu preciso igualar a pressão de vapor com a pressão atmosférica no local, vocês concordam que eu preciso de mais energia para que isso seja atingido?
Se eu preciso de mais energia, significa que a temperatura de ebulição do líquido em questão ela vai aumentar. Se a gente for analisar graficamente, eu tenho isso aqui, ó, a linha, a curva do líquido puro, e aqui a curva do líquido que teve sua pressão de vapor abaixada pela adição de um soluto. Muito bem. Então vejo aqui, ó, Px, pressão atmosférica. Quando o meu líquido é puro, eu faço a interceptação da curva e vejo a temperatura, chego ao valor da temperatura de ebulição para esse líquido. Agora, se eu abaixei a minha pressão de vapor, vejam que quando eu vou interpolar para a nova curva e obter um valor de temperatura, esse valor de temperatura ele está mais alto do que o valor de temperatura no início do processo. Então, para eu saber quanto de variação de temperatura eu tive, o ΔT, né? Ele é dado pela temperatura do soluto mais solvente, né? A temperatura da solução em questão, menos a temperatura do líquido puro, para eu saber quanto que foi essa oscilação. E observe o seguinte, pessoal. Líquido puro, curva 1, curva 2. Então vejam que à medida que eu aumento a quantidade que eu adiciono o soluto, a minha solução, eu promovo um abaixamento da pressão do vapor. Se eu adicionar mais soluto, eu vou promover um novo abaixamento da pressão do vapor. Se eu for avaliar essas três curvas, pessoal, qual delas que está mais próxima do eixo X? É a curva 2. Logo, a curva 2 tem uma concentração de solutos maior do que a curva 1, e a curva 1 tem maior concentração de solutos em relação ao solvente puro. Tá? Vejam que à medida que eu adiciono meus solutos, né, as pressões P1 e P2, né, são menores do que a pressão P0, então confirmando o abaixamento das pressões de vapor. E um detalhe que é importante, vejam que na curva 1, o valor de temperatura 1 é maior que o valor da temperatura para o líquido puro. E o T2 é maior do que a temperatura 1, que é maior que a do T0. Então, quanto mais soluto eu adicionar numa solução, mais a elevação na temperatura de ebulição eu vou promover. Muito bem. Dando continuidade, agora a gente vai falar um pouco de crioscopia, que está relacionado ao abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido puro. Então, o congelamento, pessoal, é um processo que ocorre tanto artificialmente quanto na natureza, né? Por exemplo, a água, a gente consegue observar ela em dias muito frios, que ela, né, se torna sólida. E analisando o diagrama de fase para a água, a gente vai ter interesse agora nessa curva aqui. Ela também está relacionada com pressão de vapor, mas agora ela está relacionada à solidificação ou à fusão da minha substância. Muito bem. Então veja o seguinte, pessoal. Quando uma substância ela vai congelar, ela vai se solidificar, as partículas do líquido em questão, elas começam a se aglomerar, diminuir a sua quantidade energética e tornar a estrutura mais fisicamente estável, tá? A forma física começa a se tornar mais estável. Bom, quando eu adiciono um soluto a esse meu solvente, né, para formar uma solução, as minhas partículas que antes se agrupavam uniformemente, né, ordenadamente, agora não conseguem fazer isso. Por quê? Porque eu tenho uma partícula de soluto ali no meio. Então, para que eu possa dar ordem para esse sistema, eu preciso retirar muito mais energia do que eu precisaria se o solvente fosse puro. Então, por isso que eu tenho uma diminuição na temperatura de congelamento da minha solução. Ok, pessoal? Só para vocês entenderem, eu tenho que baixar mais a temperatura, logo o ponto de congelamento ele abaixa também. Se eu for analisar isso no gráfico, né, observando aqui, né, esse gráficozinho, eu vou ter o quê? Esse patamar mais elevado aqui, ele corresponde ao líquido puro. Quando eu adiciono soluto a esse líquido puro, ocorre um abaixamento na pressão do vapor. Então, ocorre um abaixamento na linha responsável pela ebulição e ocorre um abaixamento na curva responsável pela
solidificação também. Então vejam, no momento inicial líquido puro, eu tenho uma temperatura zero de congelamento, uma temperatura inicial que é característica do líquido puro. Quando eu adiciono um soluto, essa temperatura diminui. Por quê? Porque eu tenho um deslocamento. Vejam, a minha curva ela abaixou. Então, eu tenho um deslocamento e tenho um novo valor de temperatura para o meu congelamento. Então, a variação na temperatura de congelamento vai ser a temperatura inicial de congelamento menos a temperatura de congelamento para a solução. Então, eu consigo ver, né, fazer essa projeção graficamente. Aqui, se a gente for olhar, pessoal, o que eu vou falar para congelamento vale também para ebulição e abaixamento da pressão do vapor. Então, veja aqui o seguinte, água pura a 1 atmosfera de pressão congela a 0 graus. Perfeito. Ok? Agora, observem que quando eu coloco meio mol de glicose, a temperatura já baixou para menos 0,93. Então, ela baixou 0,93 graus, né, na sua temperatura de congelamento. Vejam que se eu colocar sacarose, ela também vai baixar, vai para menos 0,93. Observe o seguinte, glicose e sacarose são duas substâncias, dois solutos diferentes, estrutura quimicamente diferentes. Agora observe o seguinte, a quantidade de cada um deles é igual, meio molar para cada um. Então vejam, não é o soluto, e sim a quantidade de soluto que eu estou adicionando. Vamos comparar a glicose meio molar com a glicose 1 molar. A glicose meio molar, ela tem uma temperatura de congelamento de menos 0,93. Se eu dobrar a quantidade de glicose, eu dobro aqui, no caso, para essa substância, o ponto de congelamento, menos 1,86. Então, vejam, aumentei a quantidade, aumentei a diferença, né? Aumentei o delta para minha solução. Então, vejam, meio molar, menos 0,93, 1 molar, menos 1,86. Vejam que se eu usar a mesma quantidade de glicose e sacarose, a temperatura de congelamento é a mesma. Bom, onde que eu aplico esses conceitos, então? A gente pode usar, por exemplo, o sal para derreter a neve, né? Ou pelo menos os países do hemisfério norte utilizam para derreter a neve. Se vocês lembrarem, pessoal, em 2019, né, naqueles dias frios de inverno, ali na Serra do Rio do Rastro, houve congelamento da água sobre a pista, e a Polícia Rodoviária estava jogando sal. Vejam, com aplicação de conceito de química na parte de propriedades coligativas. Quando eu jogo sal sobre a pista, sobre o gelo, eu não elevo a temperatura do gelo. Eu diminuo a temperatura de congelamento. Vejam que diferença que eu tenho. Muitos acham que quando eu jogo o sal aquece a massa de água e a massa de água ela se torna líquida. Só que é justamente o contrário. O sal sobre a água faz com que a água fique, né, com uma temperatura de congelamento mais baixa e isso faz com que ela volte a se tornar líquida, até que a temperatura do ambiente seja fria o suficiente para que ela congele novamente. Ok? Outro exemplo, se vocês, por exemplo, né, observarem, nos radiadores de automóveis é colocado um aditivo à base de etileno glicol. Esse aditivo, pessoal, ele faz dois processos dentro do radiador. Primeiro, ele faz com que a temperatura de ebulição da água fique superior a 100 graus. Então, isso faz com que o motor ele consiga dissipar mais energia pelo radiador, ok? Sem que a água do radiador ferva. E um segundo efeito que acontece, por exemplo, é a diminuição da temperatura de congelamento. Então, mesmo em dias frios, a água ela vai estar líquida e vai ajudar no arrefecimento do motor. Então, vejam, pessoal, o etileno glicol, soluto não volátil, ele consegue, então, causar esses dois fenômenos na água do radiador.
E um terceiro exemplo, né, dentre vários exemplos que nós temos aí, mas né, um terceiro exemplo seria a análise para detectar a adulteração do leite, né, pela adição de água. Então o leite, pessoal, ele tem uma faixa de congelamento que vai de menos 0,52 até menos 0,55 graus Celsius, tá? Esse valor ele tem essa variação porque o leite, como a gente sabe, ele não é um líquido puro, ele é composto de água, proteínas, açúcares e gorduras. Muito bem. O teor de cada substância dentro do leite depende da idade da vaca, do período, né, de lactação e tudo mais. Então, a variação na concentração dos compostos que formam o leite. Se o cidadão adiciona água ao leite, significa que ele está aumentando a quantidade de solvente dentro do meu sistema. Tá? O leite, né, contém água na sua composição e ela atua como solvente. Se a quantidade de água ela aumenta, significa que a sua temperatura de congelamento ela se aproxima de 0 graus. Então, esse teste de congelamento é para ver se o cidadão colocou ou não água no leite. Ele tem uma faixa de correção que pode ser usada, mas se for muito, vamos dizer que foi feito o teste e deu menos 0,45. Significa que o cidadão pôs muita água e essa água alterou as características do leite. Análise da temperatura de congelamento do leite, ok? Uma aplicação de propriedades coligativas. Dentre outras que a gente tem por aí, né? Se vocês forem pesquisar, vocês vão encontrar vários exemplos que, né, podem ser utilizados. Bom, pessoal, aqui eu deixo uma pergunta para vocês, né, para que vocês possam refletir a respeito do que a gente veio falando. Então, a questão é, quando for cozinhar, macarrão, por exemplo, devo acrescentar o sal na água fria ou após a fervura? O que vocês mediriam, pessoal? Eu acrescento o sal na fervura antes de iniciar o processo ou após o processo de fervura da água? O que vocês dizem que acham que é mais eficiente? Pessoal, quem não é meu aluno, tiver acompanhando essa videoaula, pode perguntar para o seu professor de química, tá? Ou se quiser, pode deixar a resposta nos comentários do vídeo, tal, a gente pode discutir isso daí, ok? E assim, pessoal, eu agradeço a participação de todos, agradeço a quem está assistindo o vídeo. Para mim é muito satisfatório poder estar trazendo conhecimento para vocês. E não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, para que a gente possa estar dando, né, mais visibilidade para o canal e mais visibilidade para os nossos conceitos de química. Então, eu gostaria de agradecer novamente e fiquem com Deus.